Olá, senhoras e senhores. Ignorando o fato de que vocês tinham que ter pedido, eu trouxe por conta própria mesmo os diferentes movimentos modernos. Então, como eu gravei tudo ao mesmo tempo, eu gosto de imaginar que vocês pediram. Basicamente, aqui a ideia nesse vídeo é trazer pequenas características de cada movimento para você saber diferenciar qual movimento é qual. Lembrando que é sempre bom prestar atenção na época. Uma obra feita em 2020 não é impressionista, assim como uma obra renascentista não pode ser surrealista, ok? No caso da de 2020 ela pode se inspirar, no caso da renascentista, Dark. Vamos lá? Então, basicamente, o primeiro movimento moderno é o impressionismo. Os impressionistas eram pessoas que eles acreditavam que o pintor deveria representar aquilo que ele enxerga com as cores reais do ambiente. Para isso acontecer, ele tem que estar observando enquanto pinta. Então, na hora que esse pintor pegava os seus materiais, seu cavalete e ia para o ambiente, ele tinha que pintar muito rápido, com as cores que ele estava observando no mundo real. Ele não podia usar muito a memória. Aquela coisa de você... a árvore tem folha verde, tronco marrom e assim por diante. Aqui não rola. Porque no mundo real as cores mudam conforme estação do ano, hora do dia e assim por diante. Tudo isso tem que ser observado pelo pintor. Também as pinturas impressionistas não costumam ter linhas na versão final da obra. Porque no mundo real as coisas não são contornadas. Quer saber mais sobre impressionismo? Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no passado. Inclusive, naquele vídeo, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre o Van Gogh. Ainda estou devendo. Qualquer coisa, clique no card para assistir aquele vídeo. E quem sabe um dia não saia do Van Gogh. Próximo movimento, expressionismo. Da mesma forma que no impressionismo estamos fazendo a impressão da luz nos objetos que vira cor, no expressionismo, aqui estão falando de expressão de sentimentos. Sabe aquela coisa de a arte serve para expressar sentimentos? Normalmente isso é bobagem, mas no expressionismo funciona. Olha que bonito. Basicamente, aqui a ideia desses artistas é expressar o que eles estão sentindo, e para isso eles têm total liberdade de distorcer cores e formas se for ajudar a transmitir determinada sensação. Detalhe importante que esse movimento artístico foi desenvolvido na Alemanha pouco antes da Primeira Guerra Mundial e vai se estender durante a Primeira Guerra Mundial e até perto de estourar a Segunda. Então, eles não tinham coisas muito felizes para colocar na pintura. Normalmente vão ser coisas mais melancólicas, depressivas, com um ar de paranoia e assim por diante. Tem uma obra bem famosa desse movimento que é O Grito, de Edvard Munch. Não é do principal artista, mas é a obra mais reconhecida do expressionismo. Se você está assistindo até aqui, em algum momento desse vídeo eu vou contar uma curiosidade sobre o Pablo Picasso e o Salvador Dalí. Então, assiste o vídeo inteiro para dar aquela força. Depois do expressionismo, vamos falar do fauvismo, que na minha opinião é um movimento que ele tem uma ideia bem similar ao expressionismo. Só que ele se desenvolve na França e no lugar de nós nos basearmos em coisas como melancolia, paranoia, perseguição, guerra, ele fala mais sobre sexualidade, infância, raiva, coisas que te levam, digamos assim, a explodir. Então, ele trabalha mais com cores quentes, mas assim como no expressionismo, nós temos distorção das formas, nós temos mudança das cores para não bater com o mundo real. Outro movimento que tem essa coisa da raiva também muito forte é o futurismo. Só que o futurismo ele é um movimento de bosta, porque ele está associado ao fascismo. Então, vários representantes do futurismo eram pessoas do Partido Fascista. Inclusive, eles defendiam que o importante é que haja o progresso, mesmo que para que esse progresso aconteça, pessoas tenham que pagar o preço, digamos assim. Estou falando realmente de idealizar a guerra, idealizar o conflito armado, certo? Além do futurismo, nós temos o cubismo, o movimento do menino Pablo Picasso, que é um dos artistas mais importantes da história, se não for o mais importante. Muita gente gosta do Da Vinci, eu acho que o Da Vinci ele tem um peso maior para a ciência do que para a arte, na minha opinião. Posso estar errado. Se você discorda, me xinga e comenta isso. Então, Pablo Picasso é o mais conhecido representante do cubismo. E o cubismo ele tem a ideia de distorcer as formas para simplificar elas, geometrizar elas,
Ele ignora ângulos realistas, então às vezes numa mesma pintura você consegue ver detalhes que estariam em um lado e no lado oposto da imagem, porque tanto faz, basicamente. Essa coisa do tridimensional realista não é relevante. As obras cubistas não costumam ter sombreamento e as cores tendem a ser chapadas, certo? Indo para a curiosidade do Pablo Picasso, o menino Pablo Picasso tem o seguinte nome, pera aí. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno de Maria de los Remédios Cipriano da Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Foi? Próximo movimento, surrealismo. Surrealismo, ele é um movimento que, quando eu dou aula, alguns alunos confundem com o abstracionismo, mas pasmem, não tem nada a ver. O surrealismo, a ideia é representar uma realidade acima da realidade. Estou falando de sonhos, delírios, traumas subconscientes. Falei de subconsciente. Se você tiver um pouquinho de referência, lembrou de Freud. E o movimento é inspirado nos estudos do Freud, mesmo que o Freud não seja um artista. Certo? Principal representante surrealista é o Salvador Dalí, que, como curiosidade, eu trago aqui o fato de que ele colaborava com vários artistas. Um desses artistas eu vou chamar de Valtinho, também conhecido como Walt Disney. E se você digitar no YouTube Destino, Walt Disney e Salvador Dalí, você acha um curta de uns 9 minutos dos dois colaborando. Por favor, não faça isso até terminar meu vídeo. Depois, então o surrealismo, ele tem essas formas distorcidas que tem um quê de realidade, mas é uma realidade que não faz sentido. Então tem elementos do mundo real. Partes de rostos humanos, animais, cenários que remetem a coisas reais, misturados com uma parada bem lisérgica, assim, o negócio é maluco. Outra curiosidade sobre o Salvador Dalí é que ele gostava de ter animais exóticos. Existem fotos dele passeando com um tamanduá e abraçando uma jaguatirica. Certo? Próximo movimento moderno que eu quero abordar aqui. Vamos falar agora de dadaísmo, que é onde o negócio descamba e já começa a ficar ali com aquele pezinho na arte contemporânea. Dadaísmo é um movimento que ele pode ser explicado apenas como sem noção, ok? Sem noção não é só uma palavra que os teus amigos usam para te representar, também pode representar um movimento artístico. No dadaísmo, os artistas eles estão questionando os valores da arte. Ele é uma espécie de protesto em forma de um movimento artístico, onde eles estão questionando o mercado da arte, estão questionando o capitalismo, estão questionando as guerras e tudo isso explorando o absurdo. O próximo nome do movimento artístico foi escolhido ao acaso quando representantes do movimento abriram um dicionário, um deles fechou o olho, apontou para uma página, pegaram a palavra que apareceu, que era Dada, e adicionaram ismo no final, porque todos os movimentos costumam ter um ismo no final. E essa foi a ideia para o nome do movimento. No dadaísmo temos muito destaque para uma galera que é na verdade da literatura, mas tem alguém genial das artes visuais, que é o Marcel Duchamp. As obras do Duchamp, como eu falei, buscam um absurdo, buscam questionar a sua noção do que é arte. Inclusive ele ficou muito famoso por pegar um urinol e expor como se fosse uma bela escultura. Certo? Espero que tenha dado para fazer um bom resumo dos movimentos. Caso eu tenha esquecido sinta-se livre para me xingar e cobrar nos comentários. Eu posso fazer um vídeo retratando. Acho que não esqueci dos movimentos europeus, não estou falando do Brasil aqui ainda. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike. Esse feedback é bom para eu entender o que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo errado. Qualquer coisa, deixe comentários. Não se esqueça de se inscrever, mandar o vídeo pra galera e é isso. Falou!